Últimas notícias do São Paulo, trazer atualizações do mercado da bola. O que tem sobre Alan, volante do Flamengo. Esse interesse do São Paulo em Lucas Ramon, a gente conseguiu algumas apurações com exclusividade. Troca com o Botafogo e a situação de Vitinho. Muito bem, senhoras e senhores, Eder Traschini por aqui para mais um vídeo, dessa vez uma análise, tá, sobre o Danielzinho, o novo reforço, o único reforço até aqui anunciado pelo São Paulo. Mas não vai ser só minha essa análise, tá? Eu convidei o Gustavo Villa, que é setorista do Mirassol, e vai trazer pra gente o olhar de quem entende, de quem acompanhou a temporada toda do Danielzinho, não só esse ano, como em anos anteriores também. O Gustavo até define ele como um ídolo do Mirassol, que chega agora no São Paulo. Então vamos mostrar algumas semelhanças e algumas diferenças dele em relação aos jogadores que o São Paulo já tem no elenco, olhando para números e mapa de calor, além da análise do Gustavo. Então, antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, se você gosta do meu trabalho, considere ser membro do canal, que também vai me ajudar bastante, e vamos lá. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O clube começando, vamos ver o que não começa aqui. Falar sobre o interesse do São Paulo na contratação do volante Alan do Flamengo. A gente já tinha conversado anteriormente sobre essa possibilidade, acho que há 1 ou 2 semanas, de que era um nome que realmente agrada ao São Paulo, que tinha realizado uma sondagem. Só que aí, na manhã deste domingo, o Vene Casagrande, que cobre lá o Flamengo, mas outros times também, de mercado da bola, ele lá do SBT Esportes, ele trouxe um cenário importante. No que ele trouxe, a situação do Alan está travada por conta da falta de renovação de contrato do Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. E aí qualquer planejamento do Flamengo para a próxima temporada está travado neste momento, porque a prioridade é entender se de fato o Felipe Luiz for ficar. Porque se o Felipe Luiz for ficar, o Alan tá fora dos planos. Mas se o Flamengo contratar um novo técnico e esse técnico acredite que possa utilizar com mais frequência o Alan, e isso serve para diversas outras situações, como o Michael, tem lá o Everton Araújo, que parece estar negociando com o Grêmio, tem vários jogadores lá do Flamengo que tem uma situação indefinida. Então, enquanto eles não resolverem essa situação do Felipe Luiz, eles não vão tomar nenhum partido. E aí veio nesse tom aí a situação do Vene Casagrande. E aí a gente vai a campo, a gente vai apurar, a gente vai entender cenários, até porque do que eu tinha de informação antes, não tinha evoluído na sondagem há pelo menos 2 semanas, a gente sabe que o mercado se movimenta, mas há 2 semanas o São Paulo tinha feito sim uma sondagem, mas os valores eram bem altos, tá? Os vencimentos do Alan beiram ali com tudo, luva e tudo, beira ali 1 milhão por mês, né? Mas numa vida para o São Paulo não pagaria luvas, porque seria um empréstimo, enfim. E aí a ideia do São Paulo seria, ó, a gente consegue o empréstimo do Flamengo, já que porque o Flamengo tá querendo vender o Alan. E aí tem outras equipes, principalmente do futebol mexicano, que topam bancar essa contratação. Só que o Alan quer permanecer no futebol brasileiro. Até o Atlético Mineiro estuda também a possibilidade de fazer negócio pelo Alan. É um concorrente ali que o São Paulo também tem. E aí a ideia do São Paulo é, ó, Flamengo, você me empresta o jogador, a gente bota uma opção de compra aqui, uma meta para a obrigação de compra, como aconteceu com o Enzo Dias, como tinha o TAP e vários outros. Eu boto uma meta, ele batendo essa meta, a gente paga os valores que a gente for definir ali, até do que eu tenho aqui de informação prévia, essa obrigação de compra seria algo em torno de 4 milhões de euros, tá? Então é mais ou menos esse cenário que o São Paulo estaria trabalhando ali para conversar essa obrigação de compra. E aí o São Paulo está aguardando para ver se o Flamengo vai realmente se desfazer do atleta. Pelo que eu pude conversar com as pessoas que trabalham com o Alan, existe sim um otimismo dessa definição acontecer. Obviamente eles priorizam a permanência do Flamengo, mas caso ele não seja utilizado, eles veem como uma boa possibilidade de jogar no São Paulo, porque há um entendimento de que no tricolor paulista eles teriam continuidade, eles gostam do estilo do Crespo, eles entendem que num sistema com 3 zagueiros o Alan pode evoluir bastante. Foi assim que ele se destacou no Atlético Mineiro em algumas oportunidades, com o São Paulo jogando lá com uma linha com 3 zagueiros, ou né, pelo menos no esquema de jogo, na hora ali jogava mais ou menos nesse modelo. Então há uma certa vontade, para falar a verdade, do staff, mas obviamente sem fechar as outras portas, como o Atlético Mineiro. O São Paulo é louco lá pelo Alan e poderia intervir aí nessa negociação. O que a gente tem sobre o Alan é isso hoje. O que você acha dessa possibilidade de contratação? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza?
E o Lucas Ramon, será reforço do São Paulo? Bora trazer um pouquinho de apuração. Você soube o nome com exclusividade, né? Há 2 dias eu trouxe que o São Paulo estava avaliando o Lucas Ramon, que a prioridade ainda era o Vitinho. O Lucas Ramon tinha sido oferecido, o São Paulo não tinha descartado, via como uma boa oportunidade de negócio, mas a prioridade era o Vitinho. Só que o Vitinho não tem evoluído. E aí mais cedo, o André Hernan junto com o Felipe Silva na ESPN trouxeram a informação da proposta. Eles avançaram naquilo que a gente tinha de informação, que a proposta tinha sido feita e já aceita pelo staff. E aí a gente vai apurar detalhes, vai entender em que temperatura tá, e a gente descobriu até o jogador que poderia ser envolvido nessa transação. E aí essa informação do jogador eu acredito que trouxemos com exclusividade. Se eu não trouxe e você viu aí por algum outro lugar, deixa nos comentários que a gente dá os créditos daqui, mas acredito eu, estava lá na prainha, lá bonitinho, mas aqui mandando mensagem, apurando alguns detalhes. Então, o São Paulo fechou já com o Lucas Ramon, tá? O Lucas Ramon tem um probleminha, ele tem contrato com o Mirassol até abril. Então o Mirassol quer uma compensação financeira para liberá-lo antecipadamente. E aí o São Paulo fecha com o staff, acerta os valores. Eu ainda preciso de uma resposta para a gente definir a apuração do salário. Tá, eu já tenho ali um norte, as coisas estão batendo, mas eu prefiro ouvir essa pessoa importante para a gente acrescentar e falar para vocês mais ou menos como que seria esse salário do Lucas Ramon. Mas o São Paulo acerta com o staff, mas precisa do acerto com o Mirassol. O Lucas Ramon já decidiu que não fica no Mirassol, até seu nome foi cogitado no Corinthians, mas o Corinthians tem que resolver o transfer ban e tudo, e o São Paulo poderia antecipar esse negócio. Só que o Mirassol quer uma compensação. O São Paulo não vai pagar ao Mirassol. A gente sabe que o São Paulo não tem feito o movimento de pagar qualquer tipo de compensação para os clubes. Então o São Paulo está estudando uma estratégia de liberar um jogador. Do que eu tenho de informação, a ideia inicial do São Paulo é a liberação do Luan. O Luan é bem avaliado pelo Mirassol, é um jogador que há um entendimento por eles que seria um bom reforço, só que em um primeiro momento ainda sofre uma resistência do próprio Luan. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26, então aí se ele fosse emprestado, até do que eu tenho de apuração, vem o Lucas Ramon, o Mirassol libera. Vem o Lucas Ramon em definitiva, aí assinaria um contrato de 2 temporadas, ele tem 31 anos. E aí o Luan ia para o Mirassol por empréstimo, só que aí o São Paulo bancaria uma parte dos vencimentos do Luan. Ainda também carece ainda de apuração a porcentagem, tá? Alguns ainda falam que é de 50% a 30%, que isso ainda seria negociável, mas ainda não houve essa evolução no salário, muito porque ainda há uma resistência do Luan de trocar o São Paulo pelo Mirassol. Essa negociação pode desenrolar nos próximos dias. O Paulinho, que é ex-jogador do Corinthians, ex-jogador também de Tottenham, seleção brasileira, está nas tratativas, tem conversado aí sobre uma possibilidade, pode ser que ele acabe com um cara da posição e tudo, pode ser que acabe convencendo o Luan. A ideia inicial do São Paulo seria envolver o Luan, porque o Luan, você já sabe aqui, não tem feito parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada. Você acha que é uma boa esse negócio? Fala pra vocês, tá? Não sou contra a chegada do Lucas Ramon. Só na minha cabeça não faz sentido você liberar o Mailton por empréstimo para trazer o Lucas Ramon. Não bate, a conta não bate, sabe? Pra mim o Mailton é do mesmo nível do Lucas Ramon. O Lucas Ramon teve uma temporada boa, pô. Antes ele não vinha desempenhando bem, a mesma coisa do Mailton. Então assim, são movimentos no mercado que a gente questiona bastante a diretoria do São Paulo. O Vitinho é um acréscimo, o Vitinho seria um acréscimo do que a gente já tem, seria uma melhora. Aí beleza, é um upgrade. Top. Agora, o Lucas Ramon, pra mim, é mais do mesmo. Pode dar certo, ambiente diferente, tudo. Não estou questionando a contratação em si, repito. Só eu, como gestor, não me faz sentido eu emprestar um pro Fortaleza do mesmo nível para trazer outro. Então, enfim, são coisas aí do mercado do São Paulo que a gente ainda não consegue compreender. Quero ouvir a sua opinião nos comentários. As 2 informações do vídeo têm a ver com São Paulo e Botafogo, tá? Vitinho fica mais distante, fica mais difícil. A gente já tinha conversado há alguns dias também que Savarino, Vitinho, esquece, Marlon Freitas já fechou basicamente ali com o Palmeiras, parece que há um encaminhamento por lá. Só que o Savarino não queria vir e o Vitinho, eu sempre deixei claro que o Vitinho, eu não tinha informação de que o Vitinho topava vir para o São Paulo, tá? Eu sempre tive uma informação divergente, respeitando, obviamente, a apuração de vários colegas, mas o que eu sempre tive de Vitinho era uma existência muito grande do São Paulo, só que o Botafogo e o próprio Vitinho também não querendo fazer negócio.
né? O Vitinho, pensa comigo, gente, o Vitinho tá sendo cotado para ir para a Copa do Mundo, ele foi convocado pelo Ancelotti. Qual é o sentido de 6 meses antes da Copa ele trocar totalmente de ambiente, ir para um outro clube, para um outro cenário, para um clube bagunçado politicamente? Ele vai ficar esses 6 primeiros meses no Botafogo e aí depois, caso venha uma proposta, principalmente da Europa, aí ele pode negociar uma saída. A gente tinha conversado também há 2 dias, numa informação que a gente foi atrás depois ali do canal do TF, ter dado primeiro, de que o Anselmi, que é o novo técnico do Botafogo, gosta do jogador. Então ele quer a permanência do Vitinho lá no Botafogo para a próxima temporada. E aí mais cedo o Gabriel Sá também corroborou com essa mesma informação que a gente já tinha conversado. Então, é mais de uma pessoa já falando que a situação do Vitinho fica mais complexa e mais difícil. Então, não deve acontecer essa transação com o Vitinho. E aí eu sei que tem muita gente, pô, se vem o Lucas Ramon, será que pode vir o Vitinho? Acredito que não. São Paulo não deve lotar ali a lateral direita com vários jogadores, com várias peças. Deve se fechar com o Lucas Ramon. Vem um ou outro, acho que o São Paulo não vai fazer mais movimentações em relação ao Vitinho, a não ser que surja uma oportunidade muito grande, troca o Ferrarese pelo Vitinho ali, aí o São Paulo vê um bem bolado, vende o Mike, libera alguém, o Cedric, enfim, mas acho muito difícil isso de acontecer, e repito, o Vitinho faz parte dos planos do Botafogo, então acho que até essa situação de Vitinho, Savarino, Marlon Freitas, se não tiver mais atualizações, algo muito diferente do que a gente vem conversado, acho que por enquanto é um encerramento aqui do canal em referente a esses temas, tá? Não vamos ficar também trazendo sempre uma atualização, sendo que não é tão relevante. Mas o Vitinho dificilmente será jogador de São Paulo, já basicamente descartado. E aí essa troca com o Botafogo deve melar. Vocês vão lembrar que a gente trouxe todos os detalhes da troca, sempre muito complexa e muito confusa, e até faço um meia-culpa não só por mim, mas também por outros colegas jornalistas, porque essa troca com o Botafogo, desde o primeiro momento, eu lembro no primeiro vídeo que eu trouxe para falar do tema, é uma troca, uma negociação muito complexa e confusa. Envolvia vários atletas, depois quiseram ali analisar outros atletas, aí depois falaram, não, vamos fechar o cerco em 3 atletas, aí depois falaram, não, vamos tratar separadamente. Então uma troca que sempre foi muito confusa, né? O Botafogo queria Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. E aí o Rodriguinho não quer ir. Aí o Ferrarese tinha um acerto, aí depois não acertou mais. O Pablo Maia não chegou a ter um acerto, e aí depois vamos conversar de novo, só que aí agora não vamos conversar mais tanto assim. E aí do lado do São Paulo, quero o Savarino, Marlon Freitas e Vitinho, mas os 3 não querem vir. E aí o Botafogo oferece o Tuco Correia, eu topo o Tuco Correia, mas aí paga parte dos salários. Eu até topo, mas não a maior parte. E aí fica nessa confusão, sabe, nessa confusão, e hoje é bem difícil desse negócio acontecer, tá, até de todas as partes com que eu conversei com alguns staffs hoje através de mensagem, todos me falaram que a temperatura tá totalmente a mesma. Do lado do Botafogo também, pelo que eu conversei lá, eles estão focados muito nessa questão do Marlon Freitas e em trazer reforços do Anselmi, então até agora também parece que não vai andar essa troca com o Botafogo. E do lado do São Paulo também a temperatura deu uma baixada máxima ali, eles ainda têm uma pequena esperança no Vitinho, mas cá entre nós, acho que até se vai um conselho para o pessoal do São Paulo, acho que o Vitinho não vai rolar mesmo não, então deixa esse negócio para lá. Então essa troca com o Botafogo que foi tão falada, tão comentada e até tão tentada por eles lá dentro do São Paulo e do Botafogo deve realmente caducar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu repito, eu sempre falo, o mercado é complicado. A gente fala uma coisa aqui e depois a gente fala uma outra coisa lá. A gente viu, por exemplo, no Oscar, né? Na última... Há um ano o Oscar não viria e do nada veio. Então a gente sabe como é o mercado. Mas acho bem difícil desse negócio acontecer, pelo menos por enquanto. Beleza? O São Paulo contratou o Danielzinho, que tem 31 anos, tá há 3 anos no Mirassol, com um contrato de 2 anos, então até o final de 2027. Eu separei algumas estatísticas dele durante esse ano que me chamaram a atenção. Por exemplo, se a gente usar o SofaScore, ele tem 5 bolas recuperadas por jogo. Isso levando em consideração vários fatores, né? Desarme, interceptação, que é a estatística mais consolidada do SofaScore, que eu não achei um ranking dessa estatística no brasileiro para ver em qual lugar ele ficaria, mas em comparação com outros jogadores do São Paulo, por exemplo, se a gente pegar o Bobadilla, que é um jogador que se assemelha um pouco ao Danielzinho em posicionamento, em função dentro do jogo, o Bobadilla recuperou, né, nesse Brasileirão no ano passado, 2.9, então é quase metade do que o Danielzinho recuperou pelo Mirassol. E se a gente for para o Marcos Antônio, esse número vai para 3.2, então também é um número abaixo do que o Danielzinho fez esse ano
pelo Mirassol. Então acho que a gente pode esperar um jogador que tem essa leitura para conseguir recuperar bolas para o São Paulo voltar a ter o domínio dela. Se a gente usar uma comparação direta dos 3 jogadores, a gente pode, vou colocar depois na tela também o mapa de calor de cada um. Tá aí, ó, o mapa de calor do Danielzinho, do Bobadilla e do Marcos Antônio. Você vê que o mapa de calor do Danielzinho, ele é bem mais concentrado do lado direito, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, do que do lado esquerdo. Ao contrário do Marcos Antônio, que você vê que já é mais concentrado na parte esquerda, onde é mais utilizado pelo Crespo do lado esquerdo. O que pode fazer com que o Danielzinho ocupe uma função parecida com a do Marcos Antônio no lado direito. O Danielzinho é um jogador um pouco menos ofensivo do que o Marcos Antônio, mas também tem a chegada à frente. Ele é considerado um todo-campista, né? O cara que faz todas as funções do meio. E o mapa do Bobadilla, você vê que já é um mapa mais equilibrado. Ó. Ele fica mais na faixa central do campo, ele quase não pisa em nenhuma das duas áreas. Ele cai um pouco mais pelo lado direito, no lado tanto defensivo quanto ofensivo, mas é um balanço maior pro lado esquerdo do que os outros jogadores. O Danielzinho, do lado esquerdo da defesa, ou seja, na construção de jogo, ele já não aparece tanto. No lado ofensivo, aí sim ele aparece mais, mas é ainda menos do que se a gente olhar o mapa de calor do lado direito. Outra comparação entre esses 3 jogadores, já que a gente está trazendo aqui pro São Paulo, ó, esse quadro aqui mostra para vocês em interceptações, o primeiro aqui da esquerda com 0.6 é o Danielzinho, no meio o Bobadilla também com 0.6, e do lado direito o Marcos Antônio com 0.3 interceptações por jogo. Então você vê que ele vai se assemelhar mais ao Bobadilla, com o mesmo número de desarmes por jogo também, mas ele é um cara que foi menos driblado do que os dois. Então ele tem um poder defensivo, a princípio, pelo menos numericamente, um pouco maior. Você vê os cortes dele aí acima, tanto do Bobadilla quanto do Marcos Antônio. E ele também já bloqueia mais chutes do que os dois. Então o São Paulo consegue trazer um jogador que pode ajudar mais defensivamente, mas também tem a qualidade de sair para o jogo. Inclusive, dos 6 gols que o Danielzinho fez com a camisa do Mirassol, 3 deles foram de falta. E faltas bem cobradas. Claro, aqui a gente não vai usar a comparação com o maior cobrador de faltas de todos, e vocês sabem quem é, mas é uma falta parecida em termos de colocada. Não é a falta porrada, não é a falta de longe. As 3 faltas que eu vou colocar para vocês no vídeo, ele cobra bem perto da linha da área e ela é bem colocadinha no cantinho. Então o São Paulo hoje carece de um bom cobrador de falta. Então o Danielzinho também pode chegar para ajudar nesse quesito, né, nesse fundamento de cobrança de falta, já que ele tem esses gols pelo Mirassol. Então, além da nossa análise aqui mais numérica, e usando os dados do Brasileirão desse ano, eu vou deixar vocês com a análise do Gustavo Villa, que é setorista do Mirassol na TS Rádio e na CBN também, e ele vai trazer tudo que ele acompanhou da temporada do Danielzinho e como ele pode ajudar o São Paulo. Fala aí, Gustavo. Olá, Éder, amigos do canal. Gustavo Villa aqui da TS Rádio Mirassol, falando sobre Danielzinho, novo reforço do São Paulo para a temporada 2026, jogador que ficou no Mirassol por 3 temporadas. Ele chega em 2023, participa da campanha que quase resulta no acesso do Mirassol para a Série A. O Mirassol ficou a 1 pontinho em 2023 para conquistar o acesso e ele foi o motorzinho daquela equipe. Foi muito importante em termos de liderança também. E em 2024, quando o Mirassol, enfim, conquista o seu acesso com o vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, ele revezou ali sendo o capitão da equipe juntamente com o Gabriel. E a gente chama ele aqui em Mirassol de motorzinho porque ele tem essa versatilidade no meio de campo. É um jogador que percorre todo o campo, um jogador tático, cobrador de faltas, muito bom em finalizações e nos passes, os primeiros passes, aqueles que o Mirassol sempre tentava sair jogando, sair das pressões da marcação adversária, ele conseguia clarear os lances e assim o Mirassol chegar mais facilmente ao ataque. E é um jogador que raramente se contunde. Esse é o grande problema do São Paulo, né, que precisa ser resolvido, muitos jogadores se machucando, e o Danielzinho ele tem essa qualidade. Dos 51 jogos do Mirassol na temporada de 2025, o Danielzinho participou de 50. É isso mesmo, ele ficou fora apenas de uma partida e não foi por contusão não, foi por suspensão. Ele é um jogador que o São Paulo vai ter muita utilidade, vai ser muito bem utilizado pelo São Paulo. Resta saber se com a estrutura que hoje o São Paulo conta, vai permitir que o Danielzinho desempenhe seu futebol. Jogador de 31 anos de idade, que foi revelado pelo Atlético Mineiro,
na época da Libertadores de 2013 com o Ronaldinho Gaúcho, mas ele era sub-20 ainda e treinava com o time profissional e rodou bastante pelo interior paulista. Antes de chegar ao Mirassol, ele passou por 4 temporadas no Grêmio Novo Horizontino e veio para o Mirassol para se tornar ídolo. É isso mesmo, Danielzinho é um ídolo do Leão da Alta Araraquarense e nós desejamos boa sorte para ele aí no tricolor do Morumbi. Então tá aí o Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela participação aqui, por trazer um pouco de conhecimento sobre o Danielzinho para o torcedor de São Paulo. O que mais me chama atenção é essa questão da regularidade dele, né? Ele é um volante, como eu mostrei para vocês, em termos defensivos, até mais forte do que os jogadores que o São Paulo tem, até se comparar com o Pablo Maia, tá? Porque é um jogador mais defensivo. Naquela estatística de bolas recuperadas por jogo, o Pablo Maia teve 3 por jogo, o Danielzinho tem 5. Então, mesmo comparado com um jogador mais defensivo, que é o Pablo Maia, ainda assim o Danielzinho tem tido mais êxito em tomar as bolas e trazer de volta para a posse da equipe dele. E mesmo assim, ele é um jogador que só ficou fora de um jogo no ano por suspensão. Então, mesmo sendo um cara defensivo, é um cara que toma poucos cartões amarelos. Foram 6 no ano, 2 no Paulista, 4 no Brasileiro. O Bobadilla, por exemplo, tomou 8 cartões no ano e o Marcos Antônio tomou 6. Então tá aí um pouco da análise do Danielzinho. Com a voz de quem acompanha, quem acompanhou o Danielzinho, tomara que ele vingue e dê certo no São Paulo, porque o São Paulo não pode errar contratações como tem feito nos últimos tempos, né? Vários jogadores que chegaram e já saíram do clube, mas dessa vez aparenta ser uma contratação mais acertada, um jogador que vem num bom momento, apesar da idade mais avançada já, né, de 31 anos, não é um cara que tem histórico de problemas de lesão. Então é isso, vocês viram aqui o cenário novo. Mas vamos lá para a gente poder finalizar aqui o Bom Dia. A nossa produção preparou aqui uma dinâmica, uma brincadeira aqui, para a gente fazer uma tier list com os momentos mais marcantes de 2025. Não necessariamente bons momentos, né? Não necessariamente bons. Aqui na imagem está pequeno, mas eu vou ler para vocês. Seriam os 10 momentos. O roubo contra o Palmeiras, naquele jogo lá que a gente lembra bem. A vingança contra o Atlético Nacional na Libertadores, que a gente avançou e vingou. A dupla Lucas e Oscar no Majestoso, no Paulista ainda, contra o Corinthians, que foi acho que o único jogo bom mesmo do São Paulo no ano. As cavadinhas de Rian Francisco na Copinha, ainda, em 25. A virada e o título, né, da própria Copinha. A série invicta de Crespo, que nos salvou de uma briga contra o Z4. A humilhação contra o Fluminense no Maracanã, aquela goleada lá infeliz. O Jandrei na eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A vitória em Córdoba, fora de casa na Libertadores. E os gols de Cotia na Libertadores, né? Luca fazendo gol ali que salvou o São Paulo. Então, nossa produção separou esses 10 momentos aqui. Quais para vocês aí, do 10º para o primeiro lugar aí, se a gente fosse brincar aqui, Gabriel e Renan, quais seriam as colocações desses momentos aí para vocês? Pô, que ano que a gente teve, hein? Caramba! Pô, sensacional, hein? Fantástico relembrar. O 10º seria o pior e o primeiro o melhor, por óbvio, né? Eu acho que o pior, todo mundo vai concordar, que foi o roubo, porque é o dia do ano em que eu fiquei mais puto esse ano, foi o jogo contra o Palmeiras. Fato. E, assim, teve o roubo, que foi escancarado, acho que não dá pra gente falar de futebol com aquela data, mas teve também uma postura do São Paulo que não dá pra também a gente tolerar naquela virada, né? Então, pra mim, essa primeira aí da lista já é a 10ª, já foi a pior coisa do ano, o jogo contra o Palmeiras, você. Puta, é verdade, hein? Eu acho que o Gabriel tem razão, mas, pô, o jogo contra o Fluminense também... também. O jogo contra o Flu, para mim, tem ainda um efeito positivo, que é o pós-jogo. Né? Para mim, os efeitos da goleada, eles são importantes. Então, é o meu 9º, por exemplo. Mas o 10º, para mim, o jogo do Palmeiras não tem nada positivo. Foi tudo péssimo. É bom, só que aí começou a ter aquele debate que o Palmeiras parou de jogar mas aí não dá para contar isso como uma vitória. Depois dali, o Palmeiras parou também, né? Você vê, né? Curiosamente, né? Caiu muito. Mas eu concordo aqui, esse pior seria esse, né? A goleada contra o Fluminense, né? Como o Renan falou também, puta, tem que estar ali como um dos piores. Terrível demais, né? E aí, dos melhores, vamos começar dos melhores, né? Teve título da Copinha, teve o clássico contra o Corinthians, que foi o único jogo bom, talvez. O Rian, né? Não as cavadinhas, mas o Rian, né? A figura do Rian, acho que vale a gente destacar também. E a vingança contra o Atlético Nacional, além da série invicta de Crespo. Como é que você classificaria isso, Renan e Gabriel? Puta, cara. Tava tão mais fácil você ir do pior pro melhor, né? Do pior pro melhor é mais tranquilo, pô. Aí eu já colocaria aí o Jandrei em 8º, né? Facilitaria, você eliminaria as opções, né, cara? É unanimidade, vai. Vamos colocar aqui já. O Jandrei aí em 8º. Ali, a partir daí são aspectos bons, né? Positivos. Bons, bem positivos ali pro
pro time, cara. A primeira fotinha é o quê, Senna? Não tô identificando direito, o pessoal comemorando. Primeira é a vingança contra o Nacional na Libertadores. Cara, eu colocaria ali em sétimo, eu não vejo como assim, na minha visão, né? Eu não vejo como tão relevante assim. Não sei o que o Gabriel pensa a respeito da tal da vingança aí. Ah, Renan, acho que o meu sétimo é a vitória em Córdoba. Pra mim, a vitória em Córdoba é meio... tá legal. É Não. assim, tipo, porra, legal, ganhou em Córdoba, mas não mudou nada. Mas o Isso, Atlético Nacional, pensando em momentos do ano que foram legais, assim, você fala, pô, é o momento do ano que eu mais fui feliz, acho que foi a disputa de pênalti com o Atlético Nacional, mas não é a coisa mais relevante do ano. Então, acho que em sexto tá de bom tamanho, né? Vamos fechar ali? Eu acho que você tem razão. Eu não tava vendo esse jogo de Córdoba aí, você tem razão. Depois vai sobrar o Clássico, o Rian, o Copinha. Tito, o Crespo e os meninos da base fazendo gol na Libertadores. Para mim, os meninos da base fazendo gol na Libertadores é o quinto. É isso, fechei nessa. Eu acho que é isso. Eu acho que em quarto dá para colocar a dupla Oscar e Lucas. Eu até inverteria, viu? Acho que seria em sexto lugar a dupla Oscar e Lucas contra o Corinthians e em quarto lugar o jogo contra o Atlético Nacional. É muita maluquice, não? Porque, assim, a dupla Oscar e Lucas, é óbvio que é muito legal ganhar do Corinthians, cara, da forma que foi, mas não é um jogo que, sei lá, mudou o ano. É um jogo que foi ali no meio do caminho. Ele mais iludiu do que criou algo assim, concreto, né? Então, para mim, seria em sexto ali, e aí em quarto pode ser o jogo contra o Atlético Nacional, que foi um jogo bacana. Foi um momento feliz do ano, né? Das poucas felicidades que a gente teve, né? Sim. De alívio e tal, né? Aí a gente tem esse top 3, então. Rian Francisco, título da Copinha e a sequência invicta do Crespo. Eu acho que o mais importante, quero também ouvir o Renan, claro, mas que o mais importante do ano foi a sequência do Crespo, senão o ano tinha ido para o espaço, né? Não, então, sem dúvida então, nenhuma, porque senão a gente hoje aqui estaria falando como time de Série B. Seria Crespo, Copinha e Rian. Seria isso para mim. Porra, e essa Copinha, cara, o título da Copinha nos deu uma ilusão de um ano. Porra, vai subir os meninos, vai aproveitar, os meninos são muito bons e não sei o quê. Deu uma ilusão de que seria um ano espetacular, né, cara? E foi no mesmo fim de semana que a gente ganhou a Copinha, né, que foi acho que um sábado, dia 25, né? Enfim, geralmente dia 25 a final, sempre dia 25. Sim, e aí acho que foi no dia seguinte. É isso. Domingo foi o clássico, é verdade. Então teve... Então, depois esses dois jogos aí deram uma ilusão de, meu Deus do céu. E o Rian, né? Comentar a respeito do Rian, eu acho que, cara, ele faz na Copinha um negócio simplesmente espetacular. Ele tem pouquíssima oportunidade sob o comando do Zubeldia, pouquíssima. Poderia ter tido mais oportunidade. E no momento que há a mudança do treinador, quando eu acho que, pô, agora o Rian vai ter mais chance, logo depois ele se machuca. Né? Ele ia começar a ter mais chance. Ele jogou contra o Ceará, lá, né? Esse jogo ainda era o Zubeldia, se não me engano, né? Mas ele jogou contra o Ceará titular, fez gol e tal, e aí depois o Crespo tava trabalhando com ele, eles estavam conversando muito, a gente deu até informação que ele estava encantado com o Rian e tal, e aí ele machuca. E só do Rian também vai parecer perseguição, né, por um motivo meio óbvio, né, no que tange ao antigo técnico, mas, cara, foi uma loucura que foi feita com o Rian, né, porque ele estreia contra a Portuguesa, onde ele vai muito bem naquele jogo, ele entra em 5 minutos, ele faz gol, ele decide o jogo, aí ele fica no banco, próximo jogo, salvo engano, aí joga contra o Santos também, 15, 20 minutos, onde ele quase faz um gol naquela partida que estava perdida, ele entra, movimenta o jogo e tal, aí ele toma um chá de banco por 10 jogos, praticamente. Para mim, você freou a ascensão de um cara que poderia estar sendo titular de São Paulo no fim do ano. E aí ele machucou, obviamente, por uma circunstância que não dá para controlar. E se ele tivesse jogando, ele teria machucado? Cara, não sei, não dá para prever. Mas o fato é que ele poderia ter jogado mais. E eu falava bastante com o empresário dele, com o Fabiano, e eu falava assim, porque a gente vai lembrar que na época do Zubeldia, todos os atacantes estavam sendo muito criticados. Todos eles. Né, bastante criticados. E eu falava para ele, pô, Fabiano, acho que foi um livramento, hein, mano? Porque senão, acho que viriam críticas para ele também, ele não ter jogado tanto com o Zubeldia, porque o esquema não favorecia nenhum atacante. O André era criticado, o Calé era criticado, o Luciano era criticado, todo mundo era criticado, porque o esquema não favorecia os atacantes. O atacante do Fluminense é criticado. Reparem, detalhezinho bem importante. O time melhorou, teve bons resultados, a estabilidade defensiva de sofrer poucos gols, mas o Everaldo ele é muito criticado. Por quê? Porque ele joga isolado. É difícil o jogador jogar isolado e ter que decidir. Então, quem sabe tenha sido bom o Rian não ter sido tão exposto naquela fase. Mas, infelizmente, ele jogaria muito mais com o Crespo. E aí sim, numa condição que seria muito favorável para ele, coisas do futebol. Aí sim, coisas do futebol, porque é lesão no joelho. Aí eu posso afirmar coisas do futebol, que ele não teve apto esse ano para jogar. Bom dia, nossa produção preparou aqui uma dinâmica, uma brincadeira aqui, para a gente fazer uma tier list com os momentos mais marcantes de 2025. Não necessariamente bons momentos, né? Não necessariamente bons. Aqui na imagem está pequeno, mas eu vou ler para vocês. Seriam os 10 momentos. O roubo contra o Palmeiras, naquele jogo lá que a gente lembra bem. A vingança contra o Atlético Nacional na Libertadores, que a gente
avançou e vingou. A dupla Lucas e Oscar no Majestoso, no Paulista ainda, contra o Corinthians, que foi acho que o único jogo bom mesmo do São Paulo no ano. As cavadinhas de Rian Francisco na Copinha, ainda, em 25. A virada e o título, né, da própria Copinha. A série invicta de Crespo, que nos salvou de uma briga contra o Z4. A humilhação contra o Fluminense no Maracanã, aquela goleada lá infeliz. O Jandrei na eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A vitória em Córdoba, fora de casa, na Libertadores. E os gols de Cotia na Libertadores, né? Luca fazendo gol ali que salvou o São Paulo. Então, nossa produção separou esses 10 momentos aqui. Quais para vocês aí, do 10º para o primeiro lugar?